Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Igreja Batista do Aeroporto em Itapiruna, estado do Rio, e tenho esse canal aqui no YouTube para transmitir mensagens da Palavra de Deus. Nossa mensagem de hoje tem como título A Parábola da Rejeição e está baseada em Marcos capítulo 12, versículos 1 a 12. Vamos ler. Então Jesus começou a lhes ensinar por meio de parábolas. Um homem plantou um vinhedo, construiu uma cerca ao seu redor, um tanque de prensar e uma torre para o guarda. Depois arrendou o vinhedo a alguns lavradores e partiu para um lugar distante. No tempo da colheita da uva, enviou um de seus servos para receber sua parte da produção. Os lavradores agarraram o servo, o espancaram e o mandaram de volta de mãos vazias. Então o dono da terra enviou outro servo, mas eles o insultaram e bateram na cabeça dele. O próximo servo que ele mandou foi morto. Outros servos que ele enviou foram espancados ou mortos, até que só restou um, seu filho muito amado. Por fim, o dono o enviou, pois pensou: certamente respeitarão meu filho. Os lavradores, porém, disseram uns aos outros: aí vem o herdeiro da propriedade. Vamos matá-lo e tomar posse desta terra. Então o agarraram, o mataram e jogaram seu corpo para fora do vinhedo. O que vocês acham que o dono do vinhedo fará? Perguntou Jesus. Ele virá, matará os lavradores e arrendará o vinhedo a outros. Vocês nunca leram nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular? Isto é obra do Senhor e é maravilhosa de ver? Os líderes religiosos queriam prender Jesus, pois perceberam que eram eles os lavradores maus a que Jesus se referia. No entanto, por medo da multidão, deixaram-no e foram embora. A parábola que Jesus contou chamamos de parábola de rejeição ou da rejeição, porque Jesus estava respondendo a críticas que ele vinha continuamente recebendo dos líderes religiosos dos judeus, que eram o povo de Deus, o povo que Deus tinha escolhido mais de 1500 anos atrás para ser o seu povo, para ser a bênção para o mundo. E realmente foi através desse povo que veio Jesus, o Salvador do mundo. Mas este povo rejeitou a Deus. E por isso Jesus contou essa parábola muito interessante, em que um homem planta uma vinha, edifica essa vinha e protege essa vinha com um muro, com uma torre de vigia, constrói dentro dela um lagar, quer dizer, uma prensa para prensar as uvas e produzir vinho, arrenda essa vinha para uns lavradores que se mostram criminosos, maus. Na época de receber a renda que lhe pertencia pelo arrendamento da vinha, ele mandou seus servos, seus empregados, para receber a sua parte. Foram dezenas de servos que foram maltratados ou mortos. E por fim, então, ele mandou seu próprio filho
E então aqueles lavradores viram uma oportunidade ainda maior de tomar posse da vinha e não dar nada para o dono da vinha. Mataram o filho e disseram: vamos ficar com esta vinha para nós. Então Jesus contou essa parábola para mostrar àqueles líderes que eles eram esses lavradores maus, que rejeitaram a pedra angular, quer dizer, que rejeitaram a grande principal bênção que Deus tinha mandado para o seu povo, que era o seu próprio Filho, o Senhor Jesus. Demos este título de Parábola da Rejeição porque é aqui que Jesus mostra como foi realmente essa rejeição. Jesus deixa evidente essa rejeição que o povo tinha demonstrado para com Deus. Era uma rejeição consciente. Eles tinham rejeitado a Deus porque não queriam dar-lhe a devida honra. Mas nós queremos dizer que não somente eles rejeitaram a Deus, mas toda a humanidade tem rejeitado a Deus conscientemente, porque não reconhece Deus como Senhor, Criador de todas as coisas, como aquele a quem nós devemos colocar em primeiro lugar em nossas vidas, aquele a quem nós devemos amar e adorar sobre todas as coisas. Por isso rejeitam a Deus. E rejeitando a Deus também, eles querem tomar o seu lugar. Esta é a grande tentação do ser humano, não somente rejeitar a Deus como Criador, Senhor e Salvador, mas também querem se colocar no lugar de Deus. Querem ser iguais a Deus. Por isso criam religiões, filosofias, ídolos de todos os tipos, e muitas vezes se colocam a si mesmos como ídolos no lugar de Deus. Foi assim que Jesus contou essa parábola. Jesus contou essa parábola para exemplificar isto. Aqueles homens, finalmente, quando o dono da propriedade mandou o seu filho, disseram: vamos matar esse filho agora, o herdeiro, porque aí nós vamos ficar com tudo para nós. Essa é uma rejeição também que Jesus mostra ser rejeição ao Deus do amor, ao Deus da graça. Vejam bem como Jesus dá essa ênfase, como Jesus coloca uma ênfase especial ao fato de que Deus mandou seus profetas, tantos profetas. A Bíblia que aqueles homens conheciam, inclusive tinha 16 livros, e tem até hoje o Velho Testamento, 16 livros que são o testemunho de 16 profetas. Mas, além disso, em outros escritos, a Bíblia também fala, o Velho Testamento fala de muitos outros profetas que Deus mandou, que Deus enviou para transmitir a sua mensagem de amor, de graça, de perdão, para convidar o povo ao arrependimento, para convidar o povo a voltar para Deus, para dizer ao povo: Deus não quer que ninguém se perca, Deus não quer que ninguém seja punido. Deus quer que os homens se arrependam e está disposto a perdoar. Mas eles rejeitaram os profetas. E agora estavam rejeitando também o Filho. Não só rejeitaram o Filho,
Eles mataram o filho. Então, esta rejeição é uma rejeição ao Deus de amor. A palavra de Deus nos fala na carta do apóstolo João, capítulo 4, versículos 9 e 10, esta passagem maravilhosa. Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu único Filho ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida. É nisto que consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Não somente era uma rejeição consciente, mas uma rejeição ao Deus de amor. E pior ainda, foi uma rejeição ao único que pode trazer felicidade, poder e vida eterna. Ao concluir a sua parábola da rejeição, Jesus pergunta: vocês nunca leram nas Escrituras aquilo que diz: a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular? Isso é obra do Senhor e é maravilhosa de ver? Isso está lá no Salmo 118, versículos 22 e 23. Esta referência à pedra angular nós temos no Novo Testamento. É repetida no Novo Testamento, na primeira carta do apóstolo Pedro, em que ele fala assim: e vocês também são pedras vivas. Aliás, voltando um versículo antes, primeira carta de Pedro 2, 4 em diante. Vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. E vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual edificado. Além disso, são sacerdotes santos, por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Como dizem as Escrituras, ponha em Sião uma pedra angular, escolhida para grande honra. Quem confiar nela jamais será envergonhado. Sim, vocês o que creem reconhecem a honra que lhe é devida, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular e também é a pedra de tropeço, rocha que faz as pessoas caírem. E na carta aos Efésios, no capítulo 2, o apóstolo Paulo diz o seguinte: portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos sua casa, edificados sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Esta pedra angular, que é Jesus Cristo, é aquela sobre a qual nós podemos construir a nossa vida. Ele é o único fundamento válido para construir uma vida verdadeira. Por isso que Pedro diz que nós somos pedras vivas, construindo nossas vidas sobre esta pedra viva que é Jesus. O salmista, no Salmo 40, diz que Deus coloca os nossos pés sobre uma rocha e nós firmamos nessa rocha, os nossos pés
estamos firmes, temos poder para vencer todas as adversidades, todos os problemas, todas as dificuldades, poder para vencer o mundo. Também nós aprendemos com o que Pedro diz, que quem crê em Jesus jamais será envergonhado. E isso quer dizer, jamais será frustrado, jamais será decepcionado. Nós somos o povo de Deus, o templo no qual o Espírito Santo habita. Esta rocha, que é chamada também de rocha eterna, ela é garantia de que nós permaneceremos não somente para essa vida, mas para a vida eterna. Somos a casa de Deus, o povo de Deus, o verdadeiro povo de Deus. Mas aqueles que não creem, infelizmente, transformam Jesus na pedra de tropeço. Rejeitar a Cristo é transformá-lo em pedra de tropeço. Portanto, eu convido você a receber a Jesus como seu Salvador e transformá-lo na rocha sobre a qual, a rocha eterna, sobre a qual você pode firmar toda a sua existência neste mundo e eternamente. Amém?